Ele usava a tecnologia para consertar máquinas, até descobrir uma que detecta um invisível no corpo humano. Carlos Feitosa, meu aluno, passou décadas resolvendo problemas com cabos, sistemas e redes, mas nenhum código preparou ele para aquilo que veria ao encostar pela primeira vez num aurímetro. Aos 53 anos, recém-aposentado da área de tecnologia da informação, ele achava que conhecia bem o funcionamento das coisas, mas a maior falha que ele viria a corrigir não estava no computador, estava no campo energético de uma pessoa. Foi assim que ele trocou o mundo das máquinas pela biorressonância, uma ciência que ainda desafia o estudo da saúde tradicional, mas que ele hoje usa para resolver dores sem explicação e transformar vidas, inclusive a dele. Durante décadas, ele trabalhou com tecnologia da informação e com o comércio. Sua vida era feita de códigos, sistemas, soluções práticas e lógicas. Nunca havia conhecido esse mundo de terapias alternativas ou da área da medicina integrativa. Mas a vida tinha outros planos para ele. Mas algo surgiu na vida dele. Uma tal de biorressonância. O que é isso, biorressonância? Antes de eu te contar como Carlos descobriu o seu novo propósito, você precisa entender a biorressonância, tá? Para você entender o contexto. O porquê que deu essa virada de chave na vida do Carlos. Imagina que cada célula do seu corpo vibra numa frequência específica, cada uma, né? Quando você está saudável, essa frequência está em harmonia. Quando algo está desequilibrado, seja por toxinas, emoções, parasitas ou outros fatores, essas frequências se alteram. E a biorressonância é uma técnica que consegue, né? Ela é uma técnica que consegue ler essas frequências através do aurímetro ou do teste de força muscular, identificar exatamente onde está o desequilíbrio. É como se fosse um Google do corpo humano, capaz de encontrar informações que às vezes nem exames convencionais não detectam. Sabe qual que é o mais impressionante? Que ela consegue identificar não apenas o que está acontecendo, mas também qual que é a raiz do problema. Então, em julho de 2024, Carlos descobriu a biorressonância através de um curso online meu e sem nenhuma experiência anterior em terapias, sem formação na área da saúde, ele decidiu mergulhar nesse mundo completamente novo. E foi aí que tudo começou a fazer sentido. Para ele, não era apenas um curso, era uma missão. Uma forma de usar toda a sua experiência de vida, sua capacidade analítica desenvolvida lá na TI para algo maior, desvendar mistérios que muitas vezes não eram possíveis de resolver. Mas o que aconteceu nos primeiros meses o surpreendeu completamente, porque Carlos começou a aplicar a biorressonância em si mesmo, na família e amigos. E os resultados eram tão precisos, tão assertivos, que ele mal conseguia acreditar. Era como se tivesse descoberto uma linguagem secreta que o corpo humano falava, mas que aos poucos sabiam interpretar. Bom, aliás, poucos, né, sabiam interpretar, mas como funciona na prática? A biorressonância trabalha com 9 origens principais dos desequilíbrios do corpo. Então, a primeira, toxinas e metais pesados, parasitas, né? Descobrir se tem fungos, se tem bactérias, se tem vírus, se tem deficiências nutricionais, se tem algum alimento que não é indicado para aquela pessoa, questões emocionais, traumas, medos, ansiedade, se tem alguma poluição eletromagnética, né? Vindo de Wi-Fi, de celular, questões físicas mesmo, posturais, e foi exatamente uma dessas origens que mudou a vida de uma paciente de Carlos. Então, qual foi o primeiro grande teste, né? Os mistérios das dores sem explicação. Então, uma senhora de 53 anos chegou até o Carlos com dores intensas no braço. Primeiro o direito, depois irradiando para a mão, depois o esquerdo. Ela já havia passado por vários médicos, feito exames, tomado anti-inflamatórios, nada melhorava. Mas o que aconteceu a seguir, ela jamais imaginava. Porque Carlos pegou o seu aurímetro, um instrumento simples, esse aqui, que na verdade é um detector de frequências biológicas, começou a testar. Uma por uma, aquelas 9 origens do desequilíbrio. Toxinas? Não. Parasitas? Não. Deficiências nutricionais? Não. Até que chegou na poluição eletromagnética e o aurímetro deu resposta clara e definitiva. A causa principal era a poluição eletromagnética. E investigando mais a fundo, Carlos chegou à fonte exata do problema, o Wi-Fi da casa dela. E a solução que ninguém esperava, até que algo fascinante sobre a biorressonância, sabe por quê? Porque ela não apenas identifica o problema, mas também testa qual que é a melhor solução para aquela pessoa específica. Então, o Carlos, o que ele fez? Isso, ele testou várias opções, suplementos, florais, homeopatia, mudanças na dieta, mas a resposta foi surpreendente.
porque a solução mais eficaz seria neutralizar a poluição eletromagnética lá na fonte. Então, Carlos, ele mesmo fez 2 ômegas de cobre, que são dispositivos simples, mas poderosos, né, que diminuem essas radiações, e deu de presente para paciente dele, para cliente dele. Além disso, recomendou florais específicos, um analgésico frequencial para as dores locais e outro para fazer detox de energia eletromagnética que já estava acumulado no corpo dela. Qual que foi o resultado? Ela começou a sentir melhora imediatamente. Então, quem poderia imaginar que dores tão intensas, que deixaram médicos experientes sem resposta, que tinham uma origem tão específica, uma solução tão elegante, quando até a sua própria filha médica se rendeu. Porque no início, a filha do Carlos, que é dermatologista formada, não acreditava na biorressonância. Formada na medicina tradicional, né, com a cabeça de faculdade, ele mesmo disse isso, ela via aquilo como uma pseudociência, tá certo? Mas foi nesse momento que tudo virou. Por quê? Porque Carlos começou a atender casos que às vezes nem a medicina convencional não conseguia resolver. Problemas de pele que não respondia com tratamentos tradicionais, sintomas sem diagnósticos claros, pacientes que já haviam passado por dezenas de médicos sem sucesso. E com a biorressonância ele encontrava as respostas. Um caso era parasita, que não aparecia em exames convencionais. Outro caso que ele atendia era intolerância alimentar a alimentos considerados saudáveis, como banana e ovo, por exemplo, que estavam causando dermatites. Um terceiro caso que ele atendeu era puramente emocional, traumas não resolvidos, que se manifestavam através da pele. E foi o que aí veio a grande surpresa. Sua própria filha, a médica, que era cética, começou a encaminhar pacientes para ele. Casos que ela não conseguia resolver na dermatologia convencional. Carlos estava desvendando com precisão através da biorressonância. Inclusive, uma jovem de 26 anos, né, estava com a sinusite crônica. Então, foi um outro caso que marcou também muito Carlos, porque essa moça jovem tinha rinite, sinusite, amigdalite, vários ites da vida, como ele mesmo falou, e já havia feito tratamentos específicos, passado por vários especialistas, usado todos os tratamentos convencionais, nada melhorava. E a biorressonância revelou que algo que ninguém havia investigado. A causa era emocional. Então, através de uma anamnese detalhada, porque a biorressonância não é apenas o teste com a urina, tu vai lá, é um processo investigativo. Então, Carlos descobriu que ela carregava traumas e sentimentos não processados que estavam se manifestando através do sistema respiratório. Então, ele testou várias soluções, óleos essenciais, florais, homeopatia, suplementos, mas o que ressonou para ela foi a terapia emocional específica, TRG, que Carlos se tornou especialista e tem ajudado muitas pessoas. E graças a Deus e ao Carlos, ela está melhorando. Porque quando você trata a causa raiz, o corpo tem uma capacidade incrível de se autocurar. Mas por que a biorressonância é tão precisa? Aqui está o que mais impressiona o Carlos. A biorressonância não erra. Ela é mais assertiva. Isso acontece porque ela trabalha diretamente com as frequências do corpo. É como se cada desequilíbrio tivesse uma assinatura energética única e a biorressonância consegue ler essa assinatura com precisão. Além disso, ela testa as soluções antes de você aplicar. Não é tentativa e erro, é uma investigação das frequências que o seu corpo específico precisa para voltar a equilibrar. E a própria pessoa acaba acreditando porque vê o resultado. E a transformação, né, pessoal do Carlos. Porque o conhecimento que ninguém leva, né, ele mesmo falou, gente, ninguém leva da gente, ninguém rouba. Diz o Carlos com a sabedoria de quem viveu a transformação na pele. Hoje, ele não é apenas um terapeuta, é alguém que se conhece melhor, que cresceu emocionalmente para aplicar as terapias nos outros. Ele próprio, né, fez o próprio reprocessamento, curando feridas e traumas que carregava há anos, sem ele saber. Mas o que mais impressionou é que como a biorressonância mudou a sua visão de mundo. Ele descobriu que o corpo humano é muito mais complexo e inteligente do que a gente imaginava. Que sintomas aparentemente sem conexão podem ter a mesma causa raiz. Que a pele, por exemplo, é um órgão de detox que expressa tudo que não está bem no organismo. E que cada pessoa ela é única em suas necessidades de cura. E o futuro da saúde está aqui. Carlos representa uma nova geração de terapeutas que estão revolucionando a forma como entendemos a saúde. Pessoas que não vieram dos estudos tradicionais de saúde, mas que trouxeram suas experiências de vida e se especializaram em técnicas que vão além do que aprendemos na escola. E a biorressonância está revelando que muitas doenças têm causas que os exames convencionais não detectam. O corpo tem uma sabedoria própria
que pode ser consultada. Então, cada conselho aqui, né, que o Carlos deu de quem viveu a transformação. Ele mesmo falou, para quem está conhecendo a biorressonância agora, ele falou, o importante é acreditar no método, estudem com atenção, revejam as aulas, claro, porque o Carlos é meu aluno, e confiem no processo. Então, gente, eu garanto para vocês, tá? Garanto para vocês o sucesso. E ele completa com uma frase que revela toda a sua paixão. Para mim, o atendimento é uma missão de vida. Não é apenas trabalho, é propósito. É a forma que eu encontrei de realizar, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, Carlos faz parte de uma revolução silenciosa que está acontecendo na área das terapias. Pessoas comuns, sem formação na área da saúde tradicional, mas com ferramentas poderosas como a biorressonância, estão conseguindo resultados que impressionam até os médicos formados. E o mais incrível, isso está apenas começando, que a biorressonância representa o futuro da terapia personalizada, onde cada pessoa é tratada como um ser único, com necessidades específicas, e onde a tecnologia nos permite conversar. Ó, gente, tecnologia, isso aqui com o aurímetro, tá? Entender o que ele precisa. Então, a biorressonância está revelando mistérios que a saúde tradicional não consegue desvendar. E pessoas como o Carlos estão provando que nunca é tarde para descobrir sua verdadeira missão na vida e que, às vezes, o estudo mais avançado pode estar ao alcance de qualquer pessoa disposta a aprender e acreditar. Se você sente que existe algo mais além dos tratamentos convencionais, se você acredita que o corpo tem sua própria sabedoria, talvez seja a hora de descobrir o que a biorressonância pode revelar sobre você. Então, bem-vindo ao universo da biorressonância. Então, se inscreva aqui no canal, dê o seu like